Olá, alunos da UNO Chapecó. Vamos conversar hoje então sobre a retinopatia hipertensiva. Vou comentar outras vezes sobre a retinopatia diabética, então hoje vamos falar dos efeitos da pressão arterial na retina. A hipertensão é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares e estima-se que 1,56 bilhões de pessoas terão hipertensão em 2025. É um importante fator de risco para o surgimento de doenças oculares, a hipertensão. E ocorre uma associação muito forte da hipertensão, então, com oclusões venosas da retina, tanto de ramo quanto a oclusão da veia central da retina, oclusões arteriais retinianas, quanto da artéria central quanto de ramo, macroaneurismas arteriais retinianos são mais comuns em hipertensos, e também tem uma relação, o agravamento do glaucoma, da retinopatia diabética e da doença macular relacionada à idade, que tem um componente isquêmico associado nessas doenças. Então sabe-se que os hipertensos costumam ter um agravamento do seu quadro, né? Quando tem essas doenças associadas. O glaucoma fica mais difícil, a retinopatia diabética mais difícil, a DMRI também. Então, a retinopatia hipertensiva ela consiste em um espectro de alterações vasculares retinianas e que estão relacionadas à hipertensão. A gente sabe que a idade, a duração da hipertensão e os níveis de controle pressórico são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da retinopatia hipertensiva. Veja que quando a gente falou de diabetes, era o tempo da doença, né, e os níveis de controle da glicose, né? E aqui não é diferente, né? Veja que a duração da hipertensão e o nível de controle pressórico também são diretamente relacionados além da idade, né? O paciente hipertenso ele deve ser avaliado quanto à presença e intensidade das lesões em órgãos-alvo. E o exame do fundo do olho dá uma visualização direta do sistema vascular ocular e indireta do sistema vascular como um todo. Vamos conversar sobre os estágios da retinopatia hipertensiva. Veja que existe a fase vasoconstritiva, a fase esclerótica, a fase exudativa e a hipertensão maligna. Essas fases não ocorrem necessariamente nessa ordem. Você pode ter uma hipertensão secundária, né? Uma doença renal e ir logo para uma hipertensão maligna sem necessariamente passar pela fase esclerótica. E as alterações encontradas na retinopatia hipertensiva, então, dependem do tempo da doença, da gravidade da pressão e da elasticidade dos vasos. Vamos comentar, então, sobre cada uma dessas fases, que não necessariamente progridem nessa mesma ordem, né? Então, a fase vasoconstritiva, ela é caracterizada pela redução do calibre arteriolar. Ocorre uma mudança na relação artéria e veia, né, que fisiologicamente ela é de 2/3 o tamanho da arteríola em relação à vênula no fundo do olho. Quando você vai descrever um exame normal do fundo do olho, um mapeamento da retina, uma fundoscopia, você pode descrever, né, quando a retina é normal, os vasos fisiológicos, né, você descreve essa alteração do padrão 2/3, né? Geralmente essa redução do calibre arteriolar, essa mudança nessa relação, ela é desencadeada pelo sistema autorregulador dos vasos retinianos em respostas ao aumento da pressão arterial, exercendo um aumento do tônus vascular e, consequentemente, constrição arteriolar. O espasmo arteriolar pode ser difuso ou localizado. Nas formas crônicas e moderadas predominam os difusos e nas elevações agudas e intensas serão mais frequentes os localizados. As duas formas de espasmos podem ser revertidas pelo controle da pressão arterial. Então veja a relação arteriovenosa normal. Aqui seria uma imagem da arteríola em relação à veia, uma proporção de 2/3, né? Veja o fundo de olho normal, como essa proporção é de 2/3. Aqui seria um caso de estreitamento arteriolar. Veja que essa proporção vai ficando maior, né? Vai ficando
mais longe, né, uma da outra, né? E quanto maior essa diferença, então, maior o estreitamento arteriolar. Veja que aqui há um estreitamento da artéria em relação à vênula, né? Veja que a arteríola já é menos do que 2/3 do calibre da vênula. Aqui seria um exemplo de estreitamento arteriolar localizado. Veja que já tem várias outras alterações da retinopatia hipertensiva nesse fundo de olho, mas vamos nos ater a essas regiões aqui. Ó. Veja que a arteríola está percorrendo o caminho dela e de repente ela sofre um estreitamento muito intenso, quase some. Depois ela volta a ter um calibre próximo do que era antes e de repente ela some de novo, ela se estreita muito fortemente aqui. Essas são áreas então de estreitamento localizado. Seria como você identificar então áreas de estreitamento localizado das arteríolas, né? Veja que o estreitamento difuso ele não tem essas áreas focais de constrição da arteríola, né? E aqui já você vê essas áreas de estreitamento localizado. A segunda fase que você pode identificar na retinopatia hipertensiva é a fase esclerótica. Já é de efeitos de longo prazo da hipertensão, né? Geralmente você vai notando que a camada muscular vai sendo substituída por fibras colágenas. A camada íntima vai se tornando espessada por material hialino. Isso acarreta um espessamento da parede arteriolar e esse espessamento é percebido no exame do fundo do olho pelo aparecimento de um reflexo luminoso no dorso das arteríolas, que é o reflexo dorsal. Geralmente, quando você vê o fundo do olho, você vê muito mais a coluna de sangue do que o reflexo do dorso das arteríolas. Então, quanto mais grave o espessamento, esse reflexo será mais intenso e refletirá uma hipertensão de longa data e descontrolada. Nós temos o fio de cobre, quando tem um tom marrom, laranjado, né? E o fio de prata, que já seria um espessamento mais intenso ainda, com uma coloração branca dos vasos e cada vez menos se enxerga a coluna de sangue, né? Quanto mais grave o espessamento. Devido a esse espessamento, teremos também no local dos cruzamentos arteriovenosos sinais de compressão venosa, pois nesse local a veia compartilha a mesma camada adventícia da arteríola espessada, né? Então, aqui a gente vê o aumento do reflexo dorsal, né? Porque uma pessoa normal, você vai ver muito mais a coluna sanguínea, né, do que o reflexo da parede da arteríola. E quando você começa a ver muito mais a parede da arteríola, né, do que a coluna sanguínea, você diz que é um aumento do reflexo dorsal, né? E quanto mais você percebe esse reflexo, você começa a identificar daí arteríolas em fio de cobre. E quando você praticamente não enxerga mais a coluna sanguínea, né? Você pode chamar isso aqui de uma arteríola em fio de prata, quando é um grau mais avançado ainda de esclerose, de espessamento dos vasos, né? Na angiografia, geralmente você vê que passa sangue por aí, mas é uma retina muito mais, uma arteríola muito mais estreitada, né? Você sabe que vai ter uma dificuldade de passar sangue aí, mas não é uma oclusão total. É uma esclerose do vaso mesmo. Veja uma fase esclerótica avançada, você com certeza vai ter uma diminuição da passagem de fluxo sanguíneo aí, mas não uma oclusão. E uma arteríola muito espessada, né? Veja aqui o fio de cobre, que você ainda enxerga uma parte da coluna de sangue, né, nas paredes. E aqui o fio de prata, quando você realmente não identifica mais nada, né? Um vaso sanguíneo branco. Em alguns casos você nem vai identificar a circulação na angiografia, mas a maioria das vezes você enxerga a coluna de sangue passando, você na realidade você está vendo mais o reflexo da parede da arteríola aqui. Junto então com esse aumento do reflexo, isso indica um espessamento da artéria e uma redução do lume, não uma oclusão, mas uma redução muito acentuada do lume.
E essa parede espessada da arteríola nos locais de cruzamento, ele vai provocar uma compressão da vênula, né? Em alguns casos até uma oclusão venosa, né? Em casos mais avançados. E essa mudança anatômica e estrutural da arteríola vai nos mostrar alguns sinais indiretos dessa degeneração, né? São os cruzamentos arteriovenosos patológicos. A maioria das vezes a arteríola passa por cima da vênula, né? Em 70% dos casos. E quando você nota essas alterações aqui, ó, você vai identificar os cruzamentos venosos patológicos. Esse aqui seria veja que a parede da vênula praticamente some, né? E depois aparece de novo, né? Ela tem um afilamento, né? Esse aqui é o famoso sinal de Gauss. Esse aqui, veja que a parede da vênula, ela sofre uma deflexão quando passa pela arteríola. Esse aqui é o famoso sinal de Salus, tem o S de Salus para ajudar a lembrar. E esse aqui você vê que a veia está levando o sangue de volta para o nervo óptico, e quando ela está se cruzando com a artéria, ocorre um represamento de sangue. Veja que o calibre da vênula ela é maior antes de passar pela arteríola, né? Isso aqui é o sinal de Bonnet. Então, aqui numa retinografia, consegue ver bem o sinal de Bonnet. Veja que aqui é a vênula, e antes dela chegar no nervo óptico, quando ela vai passar pela arteríola, veja o represamento, como ela é mais engurgitada antes do cruzamento. Um sinal de Gauss, um afilamento da veia quando cruza pela arteríola. E o sinal de Salus, que é esse S, essa deflexão da vênula, né? Nós podemos ver aqui melhor um sinal de Gauss, né? Veja que a veia simplesmente some quando chega perto da arteríola, né? E aparece um pouco depois, né? Então esse afilamento aqui é o sinal de Gauss. Aqui veja o sinal de Salus, veja a deflexão da vênula, né? Quando passa pela arteríola, junto com os estreitamentos arteriolares, né? Veja aqui várias alterações, já vimos duas fases aqui nessa fotografia, né? Tem mais alterações, mas veja que a gente identificou os estreitamentos arteriolares. Veja que a gente identifica um aumento do reflexo, né? Um espessamento arteriolar, né? E cruzamentos patológicos também, né? Várias alterações nessa retinografia. Também tem a fase exudativa. Essa fase exudativa, ela indica uma ruptura da barreira hematorretiniana por necrose das células endoteliais e da camada muscular lisa, e ela sugere uma elevação súbita e intensa da pressão arterial. Isso leva à necrose das células endoteliais, e o endotélio é a barreira hematorretiniana interna. Quando as células endoteliais, então, sofrem pelo aumento agudo da pressão, ocorre essa perda da barreira, e aí extravasamento de sangue, de exudatos e isquemia da camada de fibras nervosas. Então você vai ver hemorragias em chama de vela, você vai ver exudatos duros, e você vai ver o sinal da isquemia da camada de fibras nervosas como exudatos algodonosos. Então aqui é a fase exudativa. Veja que as hemorragias em chama de vela, ela ocorre pela ruptura dessas arteríolas pré-capilares, né, ao nível da camada de fibras nervosas. Por isso esse padrão, né, em chama de vela, que ela respeita essa anatomia da camada de fibras nervosas. Veja os exudatos algodonosos, né, que eles indicam uma isquemia nessa região, né, de uma arteríola pré-capilar, né, causando essa imagem, né, em chumaço de algodão, né, uma isquemia nessa região aqui. E também vejo os exudatos duros, né, que são mais profundos, né. Nessa foto você percebe que ele é numa região mais profunda da retina, e classicamente você vê, né, essa perda
da barreira hematorretiniana interna, né? Ou seja, uma elevação mais abrupta e aguda da pressão, ela causa essas alterações no fundo do olho. Esse aqui já é um caso também com as alterações, com hemorragia em chama de vela, com exudatos duros, com exudatos algodonosos, associada ao edema de papila. Essa aí a gente classifica então como a fase maligna. E geralmente isso aí é uma emergência clínica, né? Pressões arteriais acima de 220, né? E realmente deve ser uma avaliação criteriosa, né? Baixar a pressão arterial com bastante cautela, né? Para evitar uma isquemia, né? Desse paciente. Tem que ser, com certeza, ter uma avaliação clínica desse paciente com urgência. Essa é uma evolução de um quadro grave de retinopatia hipertensiva, né? Veja o edema de nervo óptico, os exudatos duros, exudatos algodonosos, as hemorragias em chama de vela. E veja que uma retinopatia hipertensiva grave, né, tratada, ela acaba tendo uma resolução de todas as alterações, né? Isso é um intervalo de 3 meses, né? E o que a gente pode concluir disso é que o melhor tratamento para a retinopatia hipertensiva é o próprio controle da hipertensão e que existem alterações na retinopatia hipertensiva que são reversíveis até um certo modo e outras alterações que já são mais degenerativas, esclerose arteriolar, depressão de longa data, que já são irreversíveis. Esse é mais um caso de uma retinopatia hipertensiva maligna, né, com edema de disco óptico bilateral e que, infelizmente, quando teve a resolução de todas as alterações, o nervo óptico apresenta-se pálido, né? E aí você vê uma neuropatia óptica, né, bilateral, uma sequela. Provavelmente esse paciente teve uma neuropatia óptica isquêmica associada, né? E aí o prognóstico visual bem reservado. Para classificar a retinopatia hipertensiva, existem várias classificações, né? A mais antiga, Kate Wagner Baker, ela é um pouco discutível, né? Porque ela acaba juntando as alterações relacionadas à hipertensão e as alterações relacionadas à esclerose arteriolar, né? Mas ela é muito usada ainda hoje em dia, né? E veja que ela classifica em KV1 quando ocorre diminuição do calibre, aumento do reflexo arteriolar, KV2 quando as arteríolas são reduzidas à metade do diâmetro inicial, já começa a ter arteríolas em fio de prata, fio de cobre e os entrecruzamentos patológicos, né? Estreitamento arteriolar difuso ou localizado. Veja que já é uma coisa mais acentuada de esclerose, né? O KV3 é quando tem a quebra da barreira hematorretiniana, né, interna, com as hemorragias, exudatos, e o KV4 é quando tem o edema de papila. O ONG ele fez uma classificação muito parecida com a de Kate Wagner, só ele colocou o KV1 e o KV2 como leve, retinopatia hipertensiva leve, o KV3 ele colocou como moderado e o KV4 ele colocou como maligna. E uma das coisas que mostra nos estudos dele é que as alterações até KV2, que ele considera como leve, tem uma associação modesta com derrame e doenças cardiovasculares. Já quando já tem essa quebra da barreira hematorretiniana e você já tem uma retinopatia hipertensiva moderada, grau 3, né, ou maligna, já tem uma associação forte, né, com vários eventos cardiovasculares. Existe também a classificação de Gans e Shi. Essa classificação já é um pouco mais complexa, mas ela é interessante porque ela separa as alterações ateroscleróticas
das alterações mais específicas da hipertensão. Então, veja que o grau 1 da alteração da hipertensão seria H1, você vê um estreitamento arteriolar. H2, você já vê um estreitamento arteriolar mais pronunciado, áreas de estreitamento localizado. O grau 3, você já vê a quebra da barreira hematorretiniana. E o grau 4, você vê o papiledema. Já as alterações arterioscleróticas, você chamaria de A0, então se não tem nada. O A1, você já vai ver aquele aumento do reflexo dorsal, algum grau de compressão venosa. O grau 2 seria já aqueles cruzamentos famosos, né, de Gutt, de Bonnet e de Salus. O grau 3, o fio de cobre. E o grau 4, o fio de prata. Daria para acrescentar aí também as oclusões venosas, né, como um comprometimento também, né, mais severo. Mas o que dá para concluir disso é que essa classificação coloca de um lado as alterações que podem ser revertidas pelo controle da pressão arterial e de outro lado as alterações que não podem ser revertidas pelo controle da pressão. Também, se você perceber essas alterações aqui no fundo do olho, você já sabe que a pressão arterial, esse paciente, ele já sofre da hipertensão por algum tempo, por alguns anos. Enquanto você não vê nenhuma alteração dessas e você vê só essas alterações da pressão, você vai ver que isso é uma pressão já de uma curta duração, né? Pode ser grave, mas de curta duração, se não tiver as alterações arterioscleróticas. Então aqui seria um exemplo, né, de um paciente com uma hipertensão simples, de curta data, né, um adulto que começou a hipertensão há poucos anos. O que você espera encontrar no fundo do olho dele? Essas alterações aqui. Que seria os estreitamentos arteriolares e se tiver algumas flutuações da pressão, a descompensação da pressão, alguns sinais de quebra da barreira hematorretiniana, dificilmente é um papiledema e dificilmente alterações arterioscleróticas vão ser vistas. Um paciente com uma hipertensão maligna, ou seja, uma doença renal, um feocromocitoma, uma toxemia gravídica, então dificilmente você vai ver essas alterações arterioscleróticas e você tem uma chance grande de enxergar todas essas alterações. Já pacientes que têm hipertensão há mais tempo, né, pacientes idosos, adultos com uma hipertensão de longa data, você pode ver todos esses graus, né, de acometimento. E a chance de você ver essas alterações, né, arterioscleróticas já é muito maior, né? Então, aqui seria um KV1, que você vê um aumento do reflexo dorsal, você vê que os cruzamentos, geralmente os cruzamentos, eles são em ângulo agudo, e aqui eles já começam a gente começa a chamar que é um cruzamento artério-venoso positivo, né? Ele já começa a ter um ângulo maior, né? Você já começa a ver alterações sutis no cruzamento, né? Então são alterações iniciais da pressão arterial. No KV2, quando você começa a ver sinais de cruzamentos arteriovenosos mais acentuados, você também começa a ver um espessamento arteriolar maior, né? Veja que confunde um pouco as alterações da hipertensão com a arteriosclerose, né, nessa classificação, né? E o KV3, né, quando você começa a ver a quebra da barreira hematorretiniana, né? Então são sinais de uma descompensação da hipertensão arterial, né? O KV4, né, estrela macular, os exudatos duros, exudatos algodonosos, mostrando uma isquemia, né, na camada de fibras nervosas, oclusão de arteríolas pré-capilares, né, as hemorragias em chama de vela aqui, né, mostrando a quebra da barreira hematorretiniana nessa região, e o edema de disco óptico, né, que é pelo comprometimento dos capilares, que são derramos das arteríolas, né, que suprem
essa parte anterior do nervo óptico e muito provavelmente também da encefalopatia hipertensiva. Falar um pouco da coroidopatia hipertensiva, que são alterações da coroide relacionadas à hipertensão, né? Geralmente o acometimento da coroide é menos comum, né? E geralmente associado a elevações graves e agudas da pressão, né? Pacientes com eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão renovascular e fibroadenoma, né? Histologicamente você nota uma necrose fibrinoide e oclusão da corocapilar e devido à formação anatômica lobular, da vascularização da coroide, os infartos são percebidos como áreas triangulares, alterações da pigmentação. E o EPR sobrejacente ele aparece amarelado, extravasa fluoresceína. Outras alterações que a gente dá nome da coroidopatia, né, hipertensiva, são as estrias e sagres. Elas são lesões lineares que acompanham o trajeto dos vasos da coroide, mostrando uma área de vaso da coroide que sofreu uma necrose. Veja aqui as alterações, né, na coroide e aqui também uma estria de Sykes, uma retinopatia hipertensiva, né? Também existem as manchas de Elschin, né, que são lesões subretinianas, arredondadas e pálidas, que aparecem em casos de oclusões na corocapilar, que é a parte mais fina da coroide, né, onde os vasos são menores, né. Eles levam a danos ao EPR devido à má perfusão no local, né. E uma vez que a lesão cicatriza, ela tem uma pigmentação central e é secundada por uma área de atrofia. Então, assim que você vai ver as manchas de Elschin numa fase aguda e numa fase crônica. Aqui um caso bem típico de uma coroidopatia hipertensiva, veja as estrias e sagres, bastante, né? Veja bastante número, né? Veja aqui as manchas de Elschin também. E veja que quando você faz uma angiografia, você injeta o contraste numa veia periférica, geralmente de 8 a 12 segundos o sangue já começa a circular nas arteríolas retinianas. Depois ele começa a fazer esse fluxo aqui para retornar pelas vênulas. E a coroide começa a ser preenchida durante essa fase de enchimento das arteríolas, né? Veja que a coroide são ramos ciliares, né, que preenche, e veja como tem uma boa parte da vascularização da coroide que ainda não foi preenchida, como denota um comprometimento da vascularização da coroide, né, nesse paciente. Aqui também seria uma alteração da coroide, né, da coroidopatia hipertensiva, que seria que causa um descolamento exudativo de retina, muito mais frequente na toxemia gravídica. O que acontece? É uma quebra da barreira hematorretiniana, só que agora veja que além da quebra da barreira hematorretiniana interna, que é o endotélio dos vasos sanguíneos, ocorre uma quebra da barreira hematorretiniana externa, que é o epitélio pigmentar da retina. Devido ao aumento súbito da pressão, esse epitélio pigmentar da retina sofre muito com isso e acaba perdendo essa barreira e acaba passando muito líquido para baixo da retina. Veja a quantidade de líquido, isso gera um descolamento seroso da retina. Olha uma imagem normal, um OCT, como a retina colada junto ao epitélio pigmentar da retina, e veja aqui, essa é a função, né, do EPR, uma das funções dele é justamente ser essa barreira, porque a retina externa, que é essa aqui, ó, nessa região onde estão os fotorreceptores, a vascularização vem toda através da coroide. E quem faz essa permeabilidade seletiva é justamente o EPR que está aqui. A retina interna, que é essa região aqui, que vem da nuclear interna até a camada de fibras nervosas, essa aqui, a vascularização, vem da artéria central da retina e seus ramos. Então, veja que quando você tem um acometimento isquêmico, uma elevação aguda da hipertensão e um comprometimento dessa barreira hematorretiniana externa,
ocorre uma passagem excessiva de plasma por essa região e ocorre esse descolamento exudativo da retina. É uma complicação também da retinopatia hipertensiva quando ela é muito abrupta, né? E veja que vem pela coroide, esse fluxo de sangue aqui, esse líquido, né? Algumas complicações dos pacientes hipertensos, né, com retinopatia hipertensiva, uma delas é a obstrução da veia central da retina. Você vai ver sinais de retinopatia hipertensiva e, além de tudo, você vai ver hemorragias em todos os quadrantes da retina, né? E também você vai ver um aumento da tortuosidade dos vasos muito pronunciadas e também as veias muito mais engurgitadas do que o normal. Outro tipo de complicação das pessoas que têm hipertensão, né, e principalmente os sinais de esclerose, veja que justamente no lugar onde ocorre o cruzamento arteriovenoso e a veia começa a ter dificuldades em passar por ali, né, você pode ter uma oclusão venosa de um ramo da veia. Aqui tem uma oclusão do ramo temporal superior do olho esquerdo. Veja a concentração de hemorragias aqui também, né? Só que, diferentemente da oclusão da veia central da retina, essa oclusão ocorre só num quadrante da retina. Veja aqui o caso de uma oclusão da artéria central da retina. Você vê um edema da retina intenso, uma mácula vermelho cereja e um quadro muito grave, né, com a perda de visão muito intensa, né, um prognóstico ruim. Geralmente esses casos de obstrução venosa, você vai identificar realmente a hipertensão como o principal fator de risco. E nesses casos de oclusão da artéria central, você vai ter que procurar uma fonte de êmbolo, né? Os pacientes hipertensos é muito comum isso, mas o fator principal, além da hipertensão, você vai achar uma fibrilação arterial, um êmbolo vindo do coração ou uma placa na carótida, né, que vai causar essa doença. Veja que aqui a placa, ela se deslocou, passou pela artéria central da retina e acabou obstruindo um ramo da artéria central da retina, pegou o ramo temporal inferior. Então veja que essa é uma oclusão de um ramo da artéria central da retina. Também você vai ter, é mais comum em pessoas hipertensas, e provavelmente você vai identificar uma fonte de êmbolo aí, né? Ou da carótida ou do coração, na maioria das vezes. Esse também é uma das complicações, né, de pessoas que têm hipertensão arterial, né? É o macroaneurisma arterial da retina. Essas alterações degenerativas, né, das arteríolas, pode ocorrer uma dilatação acentuada da arteríola, né? E essa arteríola começa a ficar incompetente e causar vazamento, né, de muito plasma, né, muito depósito de lipídio aqui, pode sangrar, né, que são as duas causas de baixa da visão, né, de macroaneurisma arterial, né. Veja a correlação de hipertensão, então, né, com oclusão da veia central, oclusão de ramo, oclusão da artéria central retina, oclusão de ramo da artéria central da retina, macroaneurisma arterial. As conclusões que a gente pode tirar dessas alterações da retina e da hipertensão como um todo é que a retinopatia hipertensiva é uma lesão em órgão-alvo. E o melhor tratamento para a retinopatia hipertensiva é a prevenção e o controle da hipertensão arterial. Uma vez instalada a retinopatia hipertensiva, o tratamento volta-se para suas complicações quando existentes. O diagnóstico da retinopatia hipertensiva pelo oftalmologista é fator prognóstico para a mortalidade cardiovascular, infarto, AVC, independente do acometimento de outros órgãos-alvo. Sabe-se ainda que o diagnóstico de tais sinais pode ocorrer em pacientes pré-hipertensos ou ainda hipertensos não diagnosticados. Tais pacientes devem ser orientados para acompanhamento clínico e controle dos fatores de risco. E a retinopatia hipertensiva e a hipertensão associam-se ainda a várias patologias oftalmológicas que a gente tinha descrevido, né? Como as oclusões venosas, as oclusões arteriais retinianas, a neuropatia óptica isquêmica anterior e, portanto, devem ser avaliados periodicamente e rigorosamente orientados. Muito obrigado.
Qualquer dúvida a gente está à disposição. Foi um prazer mais uma vez discutir sobre algum assunto aí com vocês. Um abraço.